Olá, eu sou a doutora Juliana. Hoje eu vou falar para vocês sobre um tema muito acessado no blog Cor de Vida e que é fundamental para uma gestação saudável. O tema é pré-natal. Hoje a gente separou 8 das principais dúvidas que a gente recebe sobre esse tema. O que é o pré-natal? O pré-natal é um acompanhamento médico-obstétrico indicado para todas as gestantes. O ideal é que ele seja iniciado ainda antes da gravidez e que ele dure até 45 dias após o parto, que é o período que a gente chama de puerpério. Por que fazer o pré-natal? Um dos principais objetivos do pré-natal é conhecer o histórico médico da paciente, pesquisar doenças pré-existentes que possam vir a comprometer a saúde do bebê e da gestante durante a gravidez. Quando começar o pré-natal? O ideal é que o pré-natal seja iniciado 3 meses antes da gravidez. Se isso não for possível, ele deve ser iniciado imediatamente após o diagnóstico da gestação. Quantas consultas é preciso fazer? De acordo com o Ministério da Saúde, o ideal é que se tenham no mínimo 6 consultas. Estas devem ser distribuídas da seguinte forma: a primeira no primeiro trimestre, 2 a seguir no segundo trimestre e 3 no terceiro trimestre. O que vai acontecer nas consultas de pré-natal? Bom, a primeira consulta é a consulta mais importante e mais longa. Nessa consulta é onde vai se estabelecer a relação médico-paciente. A primeira coisa que o médico vai perguntar é sobre as doenças pré-existentes da gestante, saber o histórico dela, cirurgias anteriores, gestações anteriores, se houve ou não complicações nessas gestações. Além disso, ele também vai conversar sobre os hábitos da vida da paciente, como é a alimentação, como é a prática de exercício físico. Muito importante é que a paciente não saia dessa consulta com dúvidas. Se elas surgirem, que ela anote e traga para a próxima consulta. As consultas a seguir, elas são muito individualizadas de acordo com cada gestante. O que é universal em todas elas é que vai ser aferida a pressão arterial da gestante, auscultado o batimento cardíaco fetal, medida a altura do fundo de útero e aferido o peso da gestante. O enfermeiro ou enfermeira é responsável por realizar ações educativas para a gestante e sua família. Ou seja, o enfermeiro é um orientador durante o pré-natal, onde ele faz as consultas das gestantes, avalia a medida da altura uterina, que vai ter uma imagenzinha acima que mostra as semanas, e a medida mínima, média e máxima dessa altura uterina. Ela também verifica o peso e a altura dessa gestante, os batimentos cardíacos fetais, que também vai ter uma imagenzinha acima, mostrando o tamanho do embrião e quanto tem que estar essa frequência cardíaca, que pode ser considerada normal. E também o enfermeiro se faz presente na aferição da pressão arterial, porque se ela for maior que 16/11, essa gravidez é considerada que a mulher tem hipertensão gestacional grave, que passa a ser uma gravidez de risco. O enfermeiro, infelizmente, ele não tem um papel muito crucial durante o pré-natal de alto risco, mas ele é muito importante se ele fizesse parte, pois ele daria acolhimento a gestantes e suas famílias e a educação em saúde e a consulta de enfermagem. Eles também analisam, no caso, a presença de edemas e necessidade de vacinas e realiza o cálculo da idade gestacional, dando assim a data provável de parto, que é a DPP, através da última data da menstruação. Oi, gente, agora a gente vai falar sobre a gravidez de baixo risco. A gravidez de baixo risco é uma gravidez que não é possível identificar as suas causas patológicas, morbidade fetal ou neonatal após a avaliação clínica. Esse grande risco ele deve ser reavaliado em todas as consultas futuras. E as consultas e os exames, eles devem ser adaptados de acordo com cada situação. Como é realizado o pré-natal? A escala de Gold associa aos diversos fatores patológicos que condicionam a evolução da gravidez, monitorando todas as gestantes e orientando seu estado clínico.
Os indicadores da escala incluem a idade maternal, a paridade, que são os números de partos que essa gestante teve, toda a sua história obstétrica, se ela teve aborto, infertilidade e outros. A sua patologia, que é relacionada à sua gravidez atual, para saber o seu estado atual de saúde. Toda essa realização do pré-natal representa um papel essencial, auxiliando assim no tratamento precoce, né, através da detecção das doenças, permitindo um bom desenvolvimento para o bebê e para a mãe, reduzindo seus riscos de vida. A gravidez de baixo risco ela pode evoluir? O risco é dinâmico, ele pode alterar de acordo com os dias, ou seja, o que é perigoso hoje pode não ser amanhã, devido toda a sua construção durante os dias. A vigilância da gravidez tem o papel de avaliar o bem-estar materno e fetal, tanto da mãe quanto do bebê, e ele detecta precocemente as situações desviantes que podem ocorrer durante toda a gestação, identificando assim os fatores de risco. E esses fatores de risco eles são identificados para assim promover a educação para a saúde, preparando a parentalidade e informando todos os seus direitos. Agora vamos falar sobre a gravidez de alto risco. Quando que uma gravidez é considerada de alto risco? Esse termo ele é muito amplo. Ele engloba qualquer aspecto que saia do curso de uma gravidez típica, em uma mulher que não apresente nenhum problema prévio de saúde. Quando após os exames, o obstetra verifica que existe alguma probabilidade de ocorrer uma doença na mãe ou no bebê, durante a gravidez ou na hora do parto. Então, como é que se desenvolve? Geralmente, a gravidez de risco, ela se desenvolve em mulheres que antes de engravidarem já possuem fatores ou situações de risco. Como exemplo, a mulher ser diabética ou ter excesso de peso. Quais são os sintomas da gravidez de risco? Temos alguns sintomas como sangramento pela vagina, contrações uterinas antes do tempo, liberação de fluido amniótico antes do tempo, não sentir o bebê se mexendo mais de um dia, vômitos e náuseas frequentes, tonturas e desmaios frequentes, dores ao urinar. Quais são as principais causas? A pressão alta e a pré-eclâmpsia, as diabetes, gravidez de gêmeos, consumo de álcool, cigarros e drogas, uso de remédios perigosos durante a gravidez, sistema imune fraco, gravidez na adolescência ou depois dos 35 anos. Quais os cuidados que essa gestante deve ter? Esses cuidados eles envolvem o repouso, alimentação equilibrada, o controle do peso e também o cumprimento das orientações que o médico indicar, que pode incluir o tratamento com remédios. Além disso, a grávida ela deve estar sempre indo fazer consultas médicas com frequência. Oi, gente! Estarei mostrando agora para vocês as vacinas a serem feitas no pré-natal. Como está aí no vídeo, vou começar com a vacina antitetânica, que é uma vacina que ela vai proteger contra o teto no bebê e também na gestante. Então, assim, se a gestante ela nunca foi vacinada com essa vacina, ela precisa se vacinar o mais rápido possível, pois é muito importante que ela tenha tomado essa vacina. E a segunda vacina é a vacina DTPA, que é a tríplice bacteriana acelular do tipo adulto. Então, essa vacina, ela vai proteger a gestante contra o tétano, a difteria e o coqueluche, e deverá ser tomada entre a 27ª e a 36ª semana da gestação. Agora nós vamos falar sobre a vacina contra a hepatite B. Então, essa vacina ela é muito importante que a gestante ela tenha tomado. E se ela não tiver tomado, ela não tiver sido vacinada, ela precisa tomar 3 doses para ficar
protegida. Então, é muito necessário que ela tenha tomado e que ela observe lá na sua tabelinha de vacinação, pois ela precisa tomar essa vacina. E, por último, tem a vacina influenza, que é a vacina contra a gripe. Ela é recomendada para toda gestante. Toda gestante ela precisa tomar essa vacina também. E também ela é recomendada para a mulher após o parto, durante a campanha de vacinação. Um pré-natal bem acompanhado com as vacinas em dia resulta em mais saúde tanto para a gestante quanto para o seu bebê. Vou falar um pouco sobre os exames passados durante o pré-natal e em quais semanas eles devem ser feitos. Fazer os exames solicitados é fundamental durante o pré-natal, porque é nesse momento que está conhecendo o feto e também ajuda na prevenção de doenças precoces. No início do pré-natal é feita uma ultrassonografia obstétrica, que é para confirmar a gravidez, saber a idade gestacional e também pode ser feita em qualquer período do pré-natal. O hemograma completo ele pode identificar a existência de infecções, presenças de anemia, e ele também é essencial para prevenir doenças como pré-eclâmpsia, que pode causar partos prematuros e até levar à morte da mãe e do bebê, e pode ser feito durante os meses de gravidez. O exame de urina é feito para detectar infecções, já que é muito comum durante a gestação, e o de fezes para analisar a presença de parasitas no intestino. Entre a 5ª e a 8ª semana é realizada uma ultrassom intravaginal, e esse exame ajuda a visualizar o saco gestacional e a calcular o tempo de gravidez. Entre a 11ª e a 14ª semana é feita uma ultrassonografia de transfluência nucal, que faz a medição da quantidade de líquido na região da nuca do bebê e também calcula o risco do feto nascer com alguma malformação ou síndrome, como a síndrome de Down. Entre a 20ª e a 22ª semana é feita uma ultrassonografia morfológica, que serve para ver o tamanho e o peso do feto e também dá para ver o sexo. Entre a 24ª e a 28ª semana é realizada uma triagem de diabetes gestacional, já que a diabetes é comumente desenvolvida na gestação, para verificar se ela existe ou não. Entre a 14ª e a 17ª semana é realizado um beta-hemolítico, que é a análise de uma amostra da secreção vaginal e do reto para a verificação de uma eventual infecção. E também é realizada uma ultrassonografia do 3º semestre, que é um exame feito para monitorar o tamanho e o peso do feto. No final do 3º trimestre é realizada uma ultrassonografia, que serve para diagnóstico de posição fetal e uma avaliação da vitalidade fetal também. Já os exames especiais só são necessários serem feitos caso os exames convencionais apresentem alguma alteração.